Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos quase acabando a leitura no livro de Esdras. Estamos conversando sobre a nossa vida espiritual comparando ao livro de Esdras. Hoje nós não vamos nem dar a introdução do passado, por causa do tamanho dos versículos, que tem muito versículo. Vamos para o 7, do 1 ao 28. Alguns anos depois, quando Artaxerxes era rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi à Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Esdras era filho de Seraias, neto de Azarias e bisneto de Ilquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amariá, Azarias, Meraiote, Zeraías, Uzi, Buqui, Abissua, Finéias, Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim, Esdras foi da Babilônia para Jerusalém com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles saíram da Babilônia no dia 1º do 1º mês e, com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no 1º do 5º mês. Chegaram a Jerusalém no dia 1º do 5º mês. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, um mestre da lei que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações! Ordeno que de todo o meu reino podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e a Judá para ver se a lei do seu Deus que lhe foi entregue está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e o ouro que recolheu na província da Babilônia e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinhos para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com o ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que lhe fora dados para serem usados nos serviços do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. E qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, do Deus do céu, tudo o que pedir, até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas com todo cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito do seu templo, para que assim eu tenha certeza de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo ou qualquer outra pessoa ligada a esse templo. E você, Esdras, usando sabedoria que o seu Deus lhe deu,
nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e ensinem essas leis aos que não as conhecem. Quem desobedecer às leis do seu Deus ou às leis do seu reino será castigado imediatamente, será morto ou expulso do país ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas. Esdras disse: Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim diz o Senhor meu Deus, que me animou, e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de família de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Irmãos, nós vemos aqui o temor desse homem, desse rei, que mandou Esdras ir. Esse homem estava com tanto temor ao Criador, que ele estava com medo da ira. Ele já conhecia, ele passou a conhecer a ira do Criador, ele passou a saber quem é o Criador dos céus e da terra. E uma coisa interessante que eu falo com vocês aqui em outros vídeos, e os cristãos não percebem isso em sua maioria, é se preocupar com a descendência, com aqueles que vêm depois da gente. Muitos cristãos vivem hoje como se, de forma muito egoísta, tipo assim, eu não penso nas minhas atitudes hoje pensando nas futuras gerações, porque o negócio é só eu e o que está acontecendo ao meu redor aqui agora. Esse homem nem judeu era, ele não era do povo e tal, e ele tinha preocupação do estabelecimento do trono dele, das próximas gerações que viriam depois dele. Ele queria ser abençoado até as outras gerações, e nós devemos ter essa preocupação também. O nosso processo de libertação, o nosso processo de aproximação do Criador vai trazer coisas, benefícios para a nossa vida que vai atingir as próximas gerações. A falta de libertação, a falta de interesse na libertação traz maldições também para outras gerações. Eu não estou falando nem de maldição hereditária em si, porque a Bíblia vai ensinar, e eu ensino aqui para vocês no canal, um versículo que diz que o Criador vai falar: não, os filhos não pagarão pelos erros dos pais. Mas o que acontece? Como eu explico para vocês nesse vídeo que eu falei sobre isso, existem espíritos que atuam, espíritos demoníacos, não precisa nem de falar em área nenhuma, que eles tentam marcar a próxima geração pela porta de entrada que os pais abriram. Eles tentam marcar os filhos, e se os filhos derem legalidade, aí vai para os filhos também. Aí fica repetindo a história, não é nem maldição hereditária, ok? Não é maldição hereditária, mas é legalidade. Agora, saindo disso, falando de descendência, foi só para vocês entenderem, esse homem tinha tanto temor, que ele falou: alguém que transgredir, quem transgredir, que seja morto. Porque na história de Israel, como a gente leu aqui, e você vai ver isso em outros livros da Bíblia também, quando o povo pecava, transgredia a lei, o que acontecia? A maldição. O povo era mandado para o cativeiro, coisas ruins começavam a acontecer. E ele sabia, esse rei sabia. Eu creio que ele leu mais coisas sobre o nosso Deus. Que quando uma pessoa abençoa, por exemplo, se uma pessoa for usada para nos abençoar, nós que somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, essa pessoa também é abençoada pelo Criador. Se essa pessoa nos protege ou tenta cuidar da gente com um bom coração, sem segundas intenções, o Criador zela por essa pessoa. Isso é bíblico. Por quê? Porque nós somos o povo dele. E esse rei sabia disso. Alguém não sei se foi Esdras, enfim, ele sabia disso. Então ele começa a zelar para que a vida dele, para que o reino dele seja bem estabelecido e as próximas gerações também. Uma outra coisa curiosa que a gente vai ler aqui é que Esdras é levantado para ir lá, o livro de Esdras, agora aparece o nome de Esdras aqui. Esdras é levantado para ir ensinar a lei, porque não basta, irmãos, nós ficarmos orando, nós ficarmos
cantando. Isso é o básico que a gente vai ver desde o início, que é a obrigação de nós fazermos. Oração para mantermos a comunicação e intimidade. Não é para dar alguma coisa para o Criador. Isso é benefício para a gente. A oração é benefício para a gente. A adoração, por mais que a gente dê para o Criador, é benefício para a gente também. Libertações acontecem enquanto nós adoramos. Por isso que nós vimos desde o início o louvor o tempo todo no meio desse processo. Porque o louvor, ele libera coisas no mundo espiritual. E eu não estou sendo mística. É só você abrir a Bíblia e você ver passagens bíblicas que falam de guerras que foram vencidas com louvor. O pessoal foi cantando para a guerra e venceu. Então, assim, coisas acontecem no mundo espiritual quando nós louvamos, mas nós vemos aqui também que Esdras conhecia a lei. É necessário estudar as escrituras. Falamos de ouvir conforme o povo profetizava e tal, e comparamos isso com pregação. Mas é necessário nós estudarmos as escrituras. É necessário nós falarmos das escrituras, assim como o Criador vai falar para Josué. Medita e fala nela de dia e de noite. Por quê? É necessário a gente estudar mesmo, do jeito que a gente pode. Abrindo a Bíblia e vendo do jeito que a gente pode, falando do jeito que a gente pode, para que nós também não venhamos transgredir. À medida que nós conhecemos a palavra, é igual o povo aqui de Israel. Por que esse rei mandou Esdras ir para lá? Conforme o povo, isso já vai pegando para a sua vida e para a minha vida eu já vou pegando. Conforme nós conhecemos as escrituras, sabemos o que Deus agrada e o que Ele desagrada. Conforme as pessoas fazem o que Ele desagrada, vem situações e consequências muito ruins. De acordo com que nós fazemos aquilo que agrada ao coração do Criador, as consequências são boas e as bênçãos estão sobre a nossa vida. Lembra da bênção e da maldição que está descrito lá no início da Bíblia? Ela vale ainda. Quando nós não obedecemos, aí vem situações ruins. Quando nós obedecemos, bênçãos. E nós, como um templo que está sendo construído, e como o templo que somos e sempre seremos do Espírito Santo de Deus, nós temos que ter essa consciência que nós precisamos saber o que agrada e o que desagrada ao nosso Deus. Nós vemos aqui que não foi suficiente só o templo estar reconstruído. Tinha que ter a leitura da lei. Eles tinham que conhecer a lei. Nós hoje não vivemos na lei, mas nós temos a palavra. Porque tem muita coisa aqui na palavra para a gente. Então nós precisamos conhecer a palavra para nos mantermos em vitória. Porque é caminhando dentro da vontade do Criador dos céus e da terra que nós somos estabelecidos em vitória. Uma coisa é você ter vitória aqui e lá na frente. Não, queremos caminhar estabelecidos em vitória, mesmo passando por dificuldades, lutas, afrontas, estabelecidos em vitória. Para isso, leitura bíblica. Para isso, conhecimento da palavra. É o básico. Se você quer continuar construído, se você quer continuar de pé, se você quer se erguer, conhecimento da palavra. Tem que ler. Hoje na internet tem vídeos muito bons. Você não precisa nem de vídeo, você tem a sua Bíblia em casa, graças a Cristo. Até então nós temos a liberdade de abrir a Bíblia e ler. Aproveite enquanto é tempo. Leia, peça discernimento ao Espírito Santo. Se você não entender, continue insistindo e orando antes de abrir a Bíblia, que o Espírito Santo vai dando discernimento e falando, mas não deixe de conhecer a vontade do Criador. Porque da mesma forma que aconteceu com esse povo no passado, irmãos, acontece hoje com muitas pessoas. Saem debaixo da vontade do Criador, vem a destruição. Aí volta para o Criador, aí ele refaz tudo de novo, sai destruição. Vamos estar atentos àquilo que ele agrada e àquilo que ele se desagrada, amém? Aqui nós terminamos hoje a leitura no livro de Esdras. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!